Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Resenha Cast, a primeira edição desta semana e uma edição mais do que especial. Afinal de contas, tenho a honra de poder conversar com uma empresária que é dona de uma história de sucesso e que faz parte da vida das mulheres mais luxuosas da nossa cidade com as suas peças que ela vende na sua loja. Parou para poder pensar? Se você pensou no nome de Ellen Dias, acertou. E ela está aqui, a empresária empoderada, poderosa, fina e que está aqui no Resenha Cast para poder falar um pouquinho mais da loja Granfina, que é referência aqui na nossa cidade. Ellen, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber, uma mulher tão luxuosa, chique e que atende uma demanda muito importante da nossa cidade. Seja muito bem-vinda, obrigada por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigado você, Gustavo, pelo convite. E será um prazer a gente fazer esse bate-papo aqui. Para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar na sua vida CNPJ, podemos dizer assim, que iniciou lá em fevereiro de 2017. Como é que era a Ellen nos tempos do Colégio Imaculado e Colégio Tiradentes? Na verdade, a Ellen mais bagunceira, aquela do fundo. Admitiu, gostei da sinceridade, não mentiu, não. Que gosta de muita amizade, foi uma pessoa muito, tipo assim, voltada, mas com bastante amizade. Sim. Aquela turma do fundão. Sim. E aquela que tinha já o espírito de coordenação. Então, tudo que surgia, viagem, tudo era gerado ali por mim. Então, acho que eu já tinha um espírito empreendedor, porque meu pai foi a vida inteira empreendedor. Sim. Então, essa é a Ellen, extrovertida, até hoje. Que legal, que legal. E ela, em relação a toda a sua vivência no Colégio Imaculada e também no Colégio Tiradentes. E a nossa vida ela é feita de memórias e lembranças, principalmente nessa parte da nossa existência aqui na Terra, que a vida é muito gostosa, né? Pô, não tem nenhum tipo de problema. Imagino que a única preocupação que você tinha nos tempos de Imaculada e Tiradentes era passar de ano, fazer o dever de casa e para poder a mãe liberar para você poder brincar na rua e na casa de uma amiga. A vida era muito boa, era muito tranquila. Qual que é a grande lembrança que você tem desse período escolar da sua vida? Aquela que você nunca vai esquecer. Do período escolar que a gente fala, eu levo muito, eu sou muito, que a gente fala caseira, de amigos. Sim. Então, assim, as amizades que eu fiz no colégio, eu ainda tenho elas até hoje, da época da escola. Que legal. Tanto que a gente tem encontro, né, de colégio. Hoje, sempre amei o esporte, então hoje a gente tem uma turma do vôlei que veio do colégio. Que bacana. Então é uma história, tipo assim, dos dois, tanto do Tiradentes como do Imaculada. A gente tem resenha até hoje. Então, o que eu lembro mesmo, assim, é as amizades que ficaram. O empreendedorismo que te escolheu ou você que escolheu o empreendedorismo para sua vida profissional? Vice-versa, os dois. Já tá no sangue, não tem jeito, porque meu pai veio do comércio, né? E a vida inteira sempre foi comerciante na cidade. E já vem mesmo, tipo assim, né, o espírito, e eu fui muito ligada a ele. Então, eu acho que isso incentivou, né? Porque minhas irmãs já não têm o dom, que também veio do comércio. Sim. Então, eu acho que essa ligação com ele, né, do espírito mesmo, ver a garra dele atrás dos objetivos, que eu acho que ficou no sangue mesmo. E antes da sua grande história com o empreendimento que você é proprietária nos tempos atuais, desde 2017, você já tinha um livro praticamente dentro do empreendedorismo aqui de Governador Valadares. Conta como é que se deu o seu início como empresária e como é que foi parte dessa história até chegar na Granfina. Então, eu sempre fui de comércio, igual eu te falei. Meu pai já teve empresas muito grandes aqui em Valadares. Pode citar o nome, pode ficar à vontade. Igual a Clique, né, que hoje está aí, fábrica de pipoca, foi praticamente, né, dele. E hoje está na mão, né, de pessoas aí extraordinárias também fazendo a história. E já teve depósito, já teve agência de carro. Sim. Então, assim, muito forte. Agora, o meu já veio mesmo... comecei a trabalhar por conta própria. Eu nunca gostei de trabalhar para os outros. Então, isso já vem me alimentando, né? Sim. Sem ter o medo que a gente fala assim, né? De sair de uma CLT, eu nunca fui, tá? Então, começou em casa mesmo. Tipo, compra as coisas e começa a vender. Depois,
Já tive lá lanchonete, já tive espetinho no Que Gran legal. Duquesa com espaço mais de 300 metros. Olha isso. Então, assim, já coordenei também a época do GV Folia, né? Praça de alimentação. A pizza, todo mundo, muita gente me conhece pela pizza. Lembra dessa época? Muita gente. Então, o Eduardo, esses dias a gente estava almoçando lá, ele falou assim, meu Deus, quanto tempo que eu não te vejo. Queria te voltar a ver com a pizza. Eu falei, não, calma lá, aí tem outras coisas melhores. Então, assim, eu a vida inteira em Valadares, nunca saí de Valadares Sim. e trabalhando em Valadares como empreendedorismo, sabe? Então, eu acho que o poder feminino, eu acredito muito nesse poder feminino. E aí veio eu gerenciando uma loja, que é a Viva. Me chamaram para gerenciar, eu já tinha meu negócio, então eu trabalhava o período da tarde lá. E conheci a marca Isla e me apaixonei. Foi dela que veio, né, a história da loja. Quando eu vi que muitas pessoas não tinham condições de comprar uma bolsa, eu já estava pensando em montar alguma coisa. Sim. E surgiu a ideia, tipo assim, gente, por que não alugar? Por que gastar 2.000, 3.000 reais numa bolsa e eu não poder alugar ela? Sim. Até que uma senhora entrou, e ali era ponto de ônibus, de passagem, e doida para casar o filho dela, mas você via que ela não tinha condições nenhuma, nem de adquirir a bolsa. Ela falou assim, não, eu vou esperar, vou pegar meus 2 salários, eu vou comprar essa bolsa aqui, porque eu vou casar meu filho com essa bolsa. E aí eu falei, foi assim, foi aquele estalo, eu falei, gente, eu vou entrar em contato com a Isla, eu vou entrar, e eu quero saber como que ela faz para a gente começar a comprar e vou começar a alugar. E essa senhora foi minha primeira cliente no aluguel. Então, Legal. começou aí. Um instalo dentro da loja que eu falei assim. E a gente via que até as clientes potenciais que tinham dinheiro para comprar, elas, tipo assim, para que eu vou dar 2.000 numa bolsa para ficar parado? Então, a loja começou. A ideia, né, amadureceu ali dentro. E em relação à sua ideia, ela é extremamente... foi extremamente benéfica, tem sido, e muito visionária, porque imagino que ninguém fazia isso na época em que você começou, e foi um pensamento muito salutar, porque, como você mesma disse, a senhora ia gastar os 2 salários dela para poder comprar uma bolsa que provavelmente ela iria usar ali no casamento do filho, e depois no casamento de um outro filho, depois de muito tempo, ou de uma grande amiga, ou de um grande amigo, enfim. Como é que foi o início? A aceitação foi muito boa, porque eu imagino que as mulheres, poxa, não preciso comprar, eu posso alugar, tendo cuidado, claro. Como é que foi o início? O início me chamaram de doida. Até as próprias clientes que a gente sabia que, tipo assim, que tinham falado que investir Sim. era tipo assim, né? Um valor agregado ali para nada, Sim. que ia ficar guardado no closet, né? Que era assim que a gente falava. Sim. Então, no início, muita gente me chamou de doida, mas muita mesmo, não é pouca não. Mas eu sabia que era uma coisa do futuro, porque os brechós já estavam vindo, né? Tipo assim, já estava começando a ficar conhecido. Os bazar, que a gente fala assim, lógico que não igual hoje, Claro, né? claro. Mas foi aquele início que eu procurei saber, tipo de capital, o que estava se acontecendo. E aí eu olhei várias empresas, né, em São Paulo que alugavam. Sim. Eu falei assim, não, tenho certeza que no momento eles vão achar, mas daqui para frente todo mundo vai pegar essa ideia. E foi o que aconteceu. Né? No início foi muito devagar, a pessoa preocupada em alugar e perder a peça e ter que pagar e tal. Mas, graças a Deus, assim, foi uma luta o início, mas eu tinha certeza que o futuro ia ser muito grande. Com certeza. E em relação às peças, e até mesmo para poder explorar um pouco mais essa óptica desse público feminino que busca as melhores peças com as melhores marcas, e obviamente por motivos óbvios eu não estar tão inserido nesse segmento, como é que é a questão das peças que você coloca na sua loja para poder alugar? Vem de fora, você compra, como é que funciona? Então, quando eu comecei, a gente alugava somente bolsa, tá? Eu não trabalhava com semijoia. Sim. Então, assim, era o carro-chefe, era a Isla ou as importadas que a gente importava mesmo, né? Da China, que até hoje ainda continua a importação da China. E eu fui conhecendo fornecedores, tipo assim, aquela coisa mesmo, aquela perdida de dias e dias de madrugada, buscando fornecedor. Então, hoje a gente tem inúmeras marcas
que ninguém trabalha, porque são pessoas de fora, são pessoas que atendem mais o exterior e não o Brasil, sabe? Então, assim, foi essa pegada. Mas o principal é a nossa marca queridinha, que é a Isla, tá? Eu foquei nela mesmo. Então, tudo que ela lança, a gente traz para Valadares. Sim. Tá? E aí veio, depois de muita procura das próprias clientes, tipo assim, que eu entregava a bolsa, mas eu não tinha um acessório. Então, eu falei assim, gente, peraí, tá faltando alguma coisa, porque eu consigo fazer essa coisa casada. Sim. E aí, quando eu comecei com acessórios, que a loja deu aquele boom. Sabe? Porque o que faltava era a produção completa. Porque a pessoa vinha até a mim, mas ela ia para outro lugar buscar os acessórios que usar. Então, na hora que eu enxerguei isso, eu falei assim, não, preciso colocar. E aí, nessa pegada que eu falei assim, não, vamos ver se o combo, né, vai sair. Aí eu comecei de pouquinho. Mesmo assim, buscando as melhores marcas do mercado, sabe? Então, assim, hoje a gente trabalha muito, mas muito com a Herrera, que é o alto nível de semijoias, que eu gosto muito do banho, principalmente por aluguel, e inúmeras marcas do mercado hoje. Como é empreender nesse segmento? Quais são os principais desafios e também vantagens? A vantagem é que você trabalha com aluguel, então as peças são suas e ela volta para você, né? Você não trabalha com venda. Então, assim, você tem reposição? Tem. Lá na loja a gente, tipo assim, eu faço reposição de peças e de novidade praticamente semanal, quinzenal. Então, a gente tem, sempre todo mês a gente tem novidade, tá? Então, não é aquela coisa que fala assim, você comprou e não vai investir mais. Sim. Jamais, tem um investimento, Claro. tá? Agora, lógico que tem suas desvantagens, por quê? Aqui, eu não tenho um polo de distribuição, eu não consigo atender todo mundo, sabe? Principalmente por causa da logística. Claro. Então, como a gente atende o Brasil inteiro, a logística de Valadares ainda fica muito atrás de muitas outras cidades, né? Porque aqui a gente não tem um aéreo, né? Então, assim, se aqui tivesse, seria um polo que eu não saía daqui nunca, nem abria a filial, sabe? Porque aqui eu conseguia mandar para um monte de lugar. Exato. Tá? Então, tem essas desvantagens. E desvantagens, eu falo assim, de perca de peça, essas coisas, eu vou falar que muito difícil. Tá? Elas tenham bastante cuidado. E a gente tem um suporte também muito organizado de reposição, sabe? De peça. Se quebrou, a gente tem quem vai consertar. Então, hoje em dia, eu tenho esse suporte. Mas, antigamente, uma peça que sumia, uma peça que quebrava, ficava perdida. Sim. Sabe? Então, tudo é o tempo mesmo de conseguir mesmo fornecedores bons que vão te dar o suporte. Mas, lógico que a pessoa que está começando, não é fácil. Não é fácil. Para mim chegar hoje aonde eu estou, foi muita paulada. Muita paulada. Principalmente em relação ao aluguel, porque tem muita gente que não aceita até hoje, né? É uma coisa que, tipo assim, não entra na cabeça da pessoa. Sim. Ela alugar uma peça. Mas, graças a Deus, hoje, o mundo já está voltado, né? A cabeça já está muito mais aberta. Sim. E a gente conseguiu atingir muita gente. A sua empresa, ela é conhecida por ser uma empresa renomada e conceituada e que atinge um público muito específico aqui em Governador Valadares. É claro que você deixou muito bem claro que as peças e os preços são acessíveis para todos os tipos de públicos. Mas eu imagino que no seu âmago você sabe que você acaba atingindo um público um pouco mais específico no sentido financeiro, que tem uma quantidade, que tem uma condição um pouco maior de poder estar arcando com o aluguel de uma peça que para um outro tipo de público talvez possa ser inacessível. Aonde eu quero chegar? Como é para você fazer parte da vida de mulheres tão luxuosas que possuem uma imponência e uma grandeza muito grande aqui na nossa cidade? Eu me sinto honrada, para te falar a verdade. O nome é esse. Porque, na verdade, quando eu montei, eu achei que eu ia atender o público de classe mais baixa. Sim. Pelo aluguel, Exato. né? Tipo assim, o valor da compra. Muita gente com condições financeiras, ela tem condições de comprar, né? Então, isso foi modificando cada vez mais. Legal. Tá? Mas não quer dizer que tem muita gente aqui dentro de Valadares ainda que não sabe que ela consegue alugar um combo completo menos que comprar um anel. Então, assim, é um trabalho mesmo que, tipo assim, eu tento fazer aqui dentro de Valadares, mas não é todo mundo que tem o perfil para fazer esse Exato. trabalho.
Então, eu tenho um pouco dessa dificuldade. Mas a Granfinas, hoje, ela atende qualquer um. Não é só a classe alta, nem a classe média. Então, se você tem alguma coisa, algum evento para fazer e que você não quer gastar o dinheiro, a gente vai falar com bijuteria, tá? Uma bijuteria hoje, para você comprar, a gente fala uma bijuteria mais fina, você vai gastar mais do que você alugar um combo comigo. Então, assim, hoje em dia a gente atende todo mundo. Mas, realmente, foi o que você falou. A Granfinas, ela é conhecida como alto padrão, tá? Mas estou aqui nesse bate-papo para dizer que... Vendeu seu peixe. Exatamente. A gente atende todo mundo, Sim. tá? Todo mundo. Então, e para fora a gente dá o benefício do frete gratuito, vai segurado. Então, assim, para fora a gente tem um volume muito grande, porque o valor fica muito baixo. Sim. Né? Mas, assim, a Granfinas está lá aberta para todo mundo, né? A gente sabe que a gente atende, né, a população toda de Valadares, realmente que tem mais condições financeiras, tá? Mas é porque muita gente ainda não conhece o serviço e o valor também do nosso serviço, tá? Porque a gente tem a ofertar peças extraordinárias com preço super bacana. E como é que funciona a parte prática? É preciso alugar com muita antecedência? Pode ser um dia antes? Quantos dias tem que devolver? Então, vamos lá. Para você pegar as melhores peças da loja, é como se fosse um aluguel mesmo de vestido. Então, lógico que a gente fala, se você quer pegar as melhores peças, no mínimo 2 meses com antecedência, tá? Se você já tem uma coisa programada. Sim. Lógico que a gente tem peças para atender até no sábado, 1h da tarde, se você quiser. Só que tem peças que são exclusivas, Exato. tipo, se você quer uma bolsa de luxo da Isla, que custa aí R$4.500, se você não se programar para pegar ela, com certeza outra pessoa pegou, né? Porque você vai investir R$4.500, não é mais fácil você alugar ela por 300? Claro, muito Não dá mais. nem 10%? Exato. Então, assim, eu acho que se programando, você pega as melhores peças da loja, mas se você não se programou, gente, a gente tem mais de 1.000 peças só de clothes, fora acessórios. Sim. Então, a gente tem uma gama muito grande. Tem cliente que fala assim, não adianta nem eu falar com você que eu vou vir com antecedência, porque eu não vou, porque eu chego aqui, eu acho tudo que eu quero. Então, assim, mas quem gosta de se programar, no mínimo que a gente fala, no mínimo 1 mês e meio para você pegar as melhores. A gente tem fila de espera de bolsa lá para dezembro agora e para abril do ano que vem. Que chique. Tá? Então, a gente já tem agenda até abril do ano que vem para peças. Então, são peças que abril, se você não se programou, você não vai pegar ela, tá? Então, a gente tem esse volume, sim, porque justamente atende muita gente fora, tá? Em relação ao que você faz já há bastante tempo, não só no empreendedorismo como um todo, mas principalmente com a Granfina, qual que é o grande sonho que você já realizou com a Granfina? Já realizei vários sonhos, tá? E olha que eu não sou aquela pessoa de trabalhar para realizar sonho. Eu acho que tudo acontece no tempo de Deus. Sim. Tá? Então, assim, já comprei imóvel, né? Já abri a filial, que era o meu sonho, abrir a filial justamente em Vitória, que a gente tem uma distribuição ali com um dia útil para qualquer lugar. Então, eu sofro muito aqui com essa logística, muito mesmo. Tem lugar que dá mais do que 4 dias úteis e a gente não atende, tá? Então, assim, eu não sou aquela pessoa de falar assim, nossa, você está trabalhando para conquistar as coisas. Não, eu sou bem no tempo de Deus, sabe? Eu acho assim, Ele me deu, eu vou cuidar naquele tempo ali. Mas já realizei várias coisas, dou as coisas que minhas meninas gostam, sabe? Eu prezo muito pela qualidade de vida, que é principal. Mas já só de montar uma filial, uma distribuição, é uma realização muito grande para mim. Qual que é o grande sonho que você ainda não realizou e, obviamente, pretende realizar com a Granfina? Tem muito sonho aí. Dá um spoiler aí. Mas vamos lá. Na verdade, eu montei essa filial lá porque o meu sonho é justamente morar mesmo em Vitória, em Vila Velha. Ela quer praia, gente. Ela não é boba, não. Mas não é nem por causa da praia. Lógico, brincadeira. Porque justamente é a qualidade de vida mesmo, tipo assim, que você tem alguma coisa para fazer. A gente fala no final de semana, né? As opções mesmo, de sair, de conhecer coisas, né? Um aeroporto que você pode pegar e ir para qualquer lugar a hora que você quiser. Sem fazer escala. Exatamente. Sem ter que ir para Belo Horizonte ou sem ter que ir para Vila Velha. Né? A gente fala que é a qualidade de vida.
tá? Mas isso é se acontecer, a gente Claro. fala, né? Eu prezo muito pela matriz, muito. Então, a matriz me agarra muito, Sim. porque aquilo ali foi um sonho realizado e começou ali. Então, a gente tem que saber onde que a gente está as raízes, Com certeza. né? Então, mas que é um sonho meu de montar uma distribuição grande em Vila Velha, sim. Hoje a loja é um pouco menor do que a matriz, mas a gente já está pensando numa distribuição grande lá, sabe? Porque lá vai para tudo quanto é lugar. Sim. A gente atende todas as cidades por causa do aéreo. Sim. Empreender para você é o quê? Empreender é sonhar, é ter coragem de arriscar, é não ter medo e saber que você é capaz de fazer. Porque só você que consegue. Não adianta você... E empreender não é dar desculpa, tá? Porque tem muita gente aí que acha que, tipo assim, tá empreendendo. Ela não tá empreendendo, ela tá empurrando. Então, empreender é ter muita coragem. É arriscar, é não ter medo do que você está fazendo e acreditar muito no que você faz. Porque se você não acredita no que você faz, você não empreende. Então, assim, eu falo que muita gente fala que, né, empreender não é isso. Empreender, você consegue empreender em qualquer negócio. Em qualquer coisa que você começar, até vendendo água. Sim. Tá? Então, o importante empreender é você acreditar em si mesmo. Eu acho que esse é o mais importante. Porque se você acredita, você consegue fazer acontecer. Dentro dessa parte sua aí, dessa veia empreendedora, que como você mesmo disse aqui no início do nosso bate-papo, né? Vem lá de trás, vem de muito tempo. Imagino também puxada pelo espelho do exemplo que você tem em casa, que é o seu pai. Mas você fez parte de um momento muito importante da história de Governador Valadares, e como você mesma disse, né? Muitas pessoas lembram de você muito por conta dos tempos áureos do GV Folia. E você foi parte integrante de um segmento dentro do evento muito importante, setor de alimentação. O que foi o GV Folia no final dos anos 90, início dos anos 2000, para você, e o que você acha que ele foi para a história de Valadares? O GV Folia, gente, o GV Folia quando lançou, que era o Micareme, não sei se vai ser da sua idade, mas ele Não, começou nem nascido. com Micareme. Então, assim, o GV Folia era uma coisa boa que aconteceu em Valadares, que, tipo assim, quem viveu, viveu, e, né, a gente fala assim, quem é o GV Folia que foi para a exposição não era Exato. o mesmo, tá? Então, assim, Simãozinho se foi, mas deixou uma história enorme. E o GV Folia, tipo assim, ele marcou a cidade de Valadares. O GV Folia, ele ficou, tipo assim, para a história, porque vinha muita gente de fora. Gente, vocês não tinham noção quanto que lotava esses hotéis. Então, assim, lotava mesmo, e era muito folião de fora. Era gente, tipo assim, que vinha até da Bahia. Então, assim, foi um marco mesmo. Sim. Né? E a pizza, que eu trabalhei com ela na época, muita gente me conhece com a pizza. Legal. Então, não é só do GV Folia, e de todos os eventos a gente fazia. Festa Fantasia. Quem marcou mais que Festa Fantasia Exato. também? Porque também foi do Gema, que fez a Festa Fantasia. Então, assim, a gente começou com a pizza, então eu sou muito conhecida na época pela pizza. Que era a pizza que ficava até 9 horas da manhã servindo, que a gente fala, igual eu falo, empreender é justamente pegar aquilo ali e fazer mesmo. Muita gente pegava e saía fora até 6 horas da manhã, não aguentava mais e a gente ficava, porque era onde que dava mais retorno pra gente. Era aquela pós-festa que o pessoal não tinha onde comer. Claro. Exatamente, era a hora que a gente esgotava tudo. Então, assim, é o que eu tô falando, empreender é a visão, sabe? Então, é a visão do negócio e não tem jeito, né? Quem viveu, igual você falou aí do GV Folia, foi um marco geral para a cidade inteira e espero que aconteça praticamente perto de GV Folia aí, que eu tenho certeza que impossível que eles não vão fazer, né? Sim. Voltar a essa era. Um remember, né? Exatamente, né? Tipo assim, lembrar mesmo daquilo. E para mim foi assim, fundamental. Acho que ali foi aonde que eu amadureci, para falar assim a verdade. Ali onde que você pegou uma experiência de público, né? De quantidade, do que fazer, não desistir, sabe? Então, eu acho que é um marco bem importante. Ela em nossa vida é como se fosse um livro, né? De páginas positivas e negativas. São assim todos os livros que já foram lançados e todos que serão lançados por toda a eternidade. Mas antes da gente poder falar dessas páginas que fazem parte de livros e que acaba sendo também a nossa vida, todo livro tem capítulos, né? Capítulos marcantes, com histórias edificantes, com histórias felizes.
regadas a muita felicidade, mas também capítulos com histórias tristes, com histórias não tão positivas assim. E o mais interessante é que todos nós temos capítulos muito especiais, bons ou ruins. Só que, se a gente parar para pensar, na nossa vida, tanto pessoal e profissional, os capítulos eles são em formato de pessoas, né? Principalmente na nossa vida pessoal. No livro da Ellen, como você discorreria, o que você falaria a respeito do capítulo destinado a Maria Helena e o Duarte? Na verdade, eles são minha base, né? Não tem outra explicação. Meu pai sempre mexeu com fazenda, com negócio, e eu sempre muito interessada, tipo assim, gostava de ir junto e tal com ele, principalmente, né, que antigamente eles falavam que eu era o homem da casa, porque tudo quanto é lugar que meu pai ia, eu ia. Mas eu acho que isso tudo é igual eu falei, tá no sangue. Então, eles são minha base. Sim. Né? Meu pai hoje não está junto com minha mãe mais. Ele mora, né, fora, em Mato Grosso. Minha mãe ainda continua aqui comigo. Nós duas somos muito ligadas, né? E meu pai também. Então, assim, eu acho que base familiar, né? A gente fala assim, eu tive, porque eles separaram já, eu já era casada, né? Então, tive base familiar demais, que me deu toda a estrutura para estar aqui hoje, sabe? Então, assim, não é que não deu certo, que, né? Eu também já tenho praticamente, vou fazer 24 anos de casada, eu casei nova. Sim. E a base, eles são, tipo assim, hoje em dia é movido por eles e pela família que eu construí. Então, assim, eles são a base de tudo. É meu porto seguro, que a gente fala. Em relação a todos os momentos que você viveu com os seus pais, tem algum momento, pode ser traduzido em viagem, em uma conversa, ou um período de dificuldade, ou um período de extrema bonança, enfim. Qual que é o momento ou o período que você guarda com os seus pais que você jamais vai se esquecer? Uma conversa. Tem aquele dia, aquele período, aquele momento que você jamais vai se esquecer com os seus pais. Que às vezes eles não lembram, mas você como filha nunca vai se esquecer. Nossa, são muitos. Que porque, ótimo. Na verdade, nossa família sempre foi muito unida. Muito unida mesmo. E família grande, né? Sim. Tanto do lado do pai como da mãe. Mas as viagens, tipo assim, muitas viagens, várias com a família toda. Meu pai sempre gostou muito de muita gente. A casa muito cheia, Sim. né? Então, assim, mas as viagens que a gente fazia de 30 dias na Que praia, chique. assim, coisa que você não consegue fazer hoje. É. Na época, a gente fazia. Saía daqui o janeiro inteiro, só voltava fevereiro. Então, é coisa que marca também. Claro. E o Natal também, que, assim, hoje em dia nós temos, né, o Natal, tá, mas não é a mesma coisa com eles, né? Tipo assim, com eles a gente era 3 dias de festa, Sim. a família ficava toda reunida, vinha todo mundo de fora e ficava na minha casa. Então, meu pai prezava muito pelo Natal, sabe? Então, começava na quinta e terminava, vamos supor, era 3 dias de festa com a família toda, né? Então, são várias coisas que... Haja presente, hein, pra todo mundo. Exatamente. Tô imaginando a árvore da casa com aqueles presentes ao redor. E coisa que marca muito também a gente meu pai sempre assim, ele nunca agarrou com essas coisas que a gente fala de dia a dia, mas ele tinha um cronograma tipo de Páscoa. Gente, ele nunca deixou a gente todas a Páscoa. Meu pai podia estar apertado que for, podia estar, mas estava lá aquele ovo enorme te esperando. Então, assim, são tradições que é dele que, sabe, que marca muito a infância da gente, que Claro. hoje você vê que não tem muita importância, né? A gente fala que, lógico que na época não tem importância simbolicamente, a gente fala que é do chocolate, Sim. mas para ele era um marco assim, não era nem um chocolate, era a Páscoa, Sim. sabe? Então tem coisas que marcam. E hoje em dia tem muita gente que não dá valor a mais nada, não dá valor ao Natal, não dá valor, sabe? Então são coisas que, tipo assim, igual viagem em família, ele prezava muito, ele não passava, né? Todo ano tinha que ter uma viagem em família. Então são coisas que marcam. E eu levo isso pra minha vida. Claro. Entendeu? Porque eu, tipo assim, eu não saio nem um ano sem viajar com a família inteira. Sabe? Eu acho que isso é primordial. Isso veio deles. Sim. Voltando pro livro e agora indo pras páginas. E assim,
Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a propriedade de nós mesmos sermos os autores dos livros das nossas vidas. E automaticamente nós escrevemos as páginas dos livros das nossas vidas. Então todo dia você escreve uma página no livro da sua vida. Ou seja, ontem você escreveu uma página no livro da sua vida, na sua vida pessoal ou profissional. Espero que tenha sido maravilhosa. Hoje você está escrevendo uma página. Amanhã, idem. Quinta da mesma forma, sexta-feira também. Só que às vezes tem semana, Ellen, que a segunda vai ser uma tragédia. Sim. A famosa segunda-feira. No. A terça, quando você acha que não vai piorar, piora em relação ao que você viveu na segunda. Vem a quarta e parece que muda tudo. É totalmente ao contrário do que você viveu nos 2 últimos dias. A quinta é a continuação da quarta. A nossa vida ela é muito imprevisível, né? E às vezes é tão gostoso viver por isso. Porque no mesmo dia, na mais empreendedorismo também, você tá muito bem, no outro dia você tá mal, mas no outro você ganha mais do que você ganhou no outro dia. Enfim, feito esse pequeno, grande preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? O momento mais difícil da minha vida, vou te falar, nem vou falar como empreendedorismo, vou falar como vida mesmo, pessoal. Minha menina mais nova, né, ela nasceu com agenesia de corpo caloso e eu estava praticamente muito nativa. E aí eu tive que parar tudo, abrir mão de tudo e ficar aí 3 anos parada fora do comércio. E assim, para mim, eu falo que foi, né, tudo no tempo de Deus, mas assim, foi a hora que Deus falou assim, para agora. Então assim, pra gente que é, né, empreendedor a vida inteira, separar 3 anos da sua vida para tipo, se dedicar, né, o que Deus preparou para você, para mim foi um baque muito grande. Muito grande mesmo. Então, assim, mas hoje eu agradeço muito a Deus por isso. Claro. Porque eu soube passar ele de uma forma mais leve, sabe? Nem no início eu questionei muito a Deus. O porquê e tal, né? Porque eu estava num negócio também que dava, né, uma condição financeira muito grande. E aí, na hora, ele para e fala assim, a hora é a hora de você parar, acabou. E aí, eu parei 3 anos da minha vida, dediquei a ela. Graças a Deus, eu parei, porque ela é um milagre de Deus, né, na minha vida. Exato. Porque, tipo assim, se eu não tivesse feito esse trabalho com ela, e condições também de fazer, de ir para Belo Horizonte, cuidar, né, fazer fisioterapia e tal, e voltar, hoje ela não poderia nem estar andando, e hoje ela é uma pessoa normal. Então, assim, Deus fez a obra por completo. Amém. E foi para mim, dos meus momentos que a gente fala assim, nem é financeiro, né? É parar mesmo, estagnar a sua vida e falar assim, não. Agora é o momento de você parar mesmo e vamos ver se você vai acatar isso. Então, assim, foi para mim hoje, tipo assim, na minha história, eu acho que a única coisa que eu falo que, assim, foi o mais difícil da minha vida, sabe? É parar de fazer o que você gosta, ele te bloquear, não ter como você fazer nada e você simplesmente só acatar. Eu acho que foi o mais complicado para mim. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Cara, eu sou uma pessoa muito feliz. Então, assim, tudo eu agradeço a Deus. Eu sou uma pessoa que eu não sou aquela pessoa de pedir, sabe? Eu só sou agradecimento. Eu acho que Deus me dá as coisas justamente por causa do retorno. Sim. Porque eu não sou aquela pessoa de ficar pedindo e tentando realizar coisas de pedido, sabe? Então, assim, eu sou muito, muito grata a Deus a tudo. Então, para falar assim, qual o momento mais feliz da minha vida, difícil de citar um, tá? Nascimento de filho. Isso, exatamente. Tipo assim, mais feliz de todos, com certeza, é o nascimento das minhas meninas, né? Vamos ver as datas. Fala de cabeça agora. Uma nasceu... É lógico que a mãe lembra. Dia 8/7. Elas são bem pertinhos, Sim. né? 8/7 de 2006 e a outra nasceu dia 3/11 de 2008. Sim. Então, elas têm uma diferença muito pouquinha, sabe? Hoje eu já tenho um menino de 18 anos fazendo faculdade. Que Então, bacana. e a outra já tá com 15 aí, graças a Deus, já estudando também, já tá perto de terminar. Então, assim, eu agradeço muito a vida, sabe? Então, eu acho que quando você dá o bem, você recebe o bem. Claro. E eu sou muito dessa, sabe? Eu sou muito dada. Quem me conhece sabe que, tipo assim, a mão que eu dei nunca mais vai saber que eu dei, sabe? Eu não sou aquela pessoa jamais de cobrar o que eu dei. Então, assim, eu acho que Deus dá a lei do retorno. Exato. Eu acredito muito nisso. Exato. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes, você vai defini-los com uma palavra.
Podemos ir? Podemos, hein? Defina em uma palavra Granfina. Realização de sonho. Maria Helena. Minha base. Duarte. Meu porto seguro. Colégio Tiradentes. Onde eu fiz muita amizade. Ali é amizade pura. Imaculada. Acolhimento. GV Folia. Não. Diversão. Pizza. Melhor comida. Simão Carlos Pereira. Referência. Governador Valadares. Cidade que eu amo de paixão. Vida. Com saúde. Deus. O maior de todos. Ellen Dias. Mulher guerreira, que não desiste, que nasceu para fazer a coisa acontecer. Agora é o jogo do superestimado e o subestimado. Preste atenção que muita gente se complica no conceito das duas palavras. O superestimado é o famoso não é isso tudo, né? Quem é que nunca falou, fulano não é isso tudo, música tal não é isso tudo, comida tal não é isso tudo. O subestimado é o contrário. É aquilo que você gosta demais, mas você vê que muita gente não dá a mínima. Aí você fala, gente, como é que fulano de tal não consegue gostar disso? É tão gostoso, é tão bom, é uma cidade tão boa. Podemos ir? Então vamos lá. Subestimado. É aquilo que você gosta demais, só que você vê que muita gente não gosta. Aí você fala, gente, como é que pode? E o superestimado é o superestimado. As pessoas superestimam. Você pode até gostar, mas você fala, não, eu gosto, mas não é isso tudo aí não, gente. Vamos com calma. Me fala uma comida superestimada, que você vê as pessoas falando dela, você fala, já comi, mas não é isso tudo. Sushi. Gostei dela, também concordo. Me fala uma bebida, alcoólica ou não? Bebida superestimada, que as pessoas bebem, enchem a cara, que você fala, não é isso tudo. Ou Deus me livre, jamais vou beber. Pode ser alcoólico ou não. Eu gostei também. Tem gente que gosta, né? Eu falo, gente, eu detesto, é horrível. Me fala uma banda, cantor ou cantora superestimada ou superestimada. Você não escuta de jeito nenhum. Funk, qualquer uma. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada. O que é que você pede pra dona Maria Helena fazer que você vê que muita gente não gosta? Eu amo risoto e muita gente não gosta. Me fala uma banda, cantor ou cantora subestimada ou subestimada. Skunk. Me fala uma bebida subestimada. Cerveja. É. Semana passada, 3 pessoas falaram que não gostam. Eu falei, gente, como é que pode? Cerveja nacional, gente. É bebida nacional mesmo. Não tem jeito, não. Eu amo várias. Espumante é minha paixão, mas cerveja... Não tem como negar, né? Em Valadares, você não tem como ficar cerveja. Faz, meu Deus do céu. Num sábado pós-expediente, ali no bar do Fred ou em outro lugar. Não tem como, não. Torresminho de barriga de cerveja. Exatamente. Defina essa conversa com uma palavra. Experiência. Defina a sua história com uma palavra. Determinação. Muito obrigado para utilizar a palavra que você utilizou, né? Que você usou. Foi uma experiência incrível ter você aqui na primeira edição desta semana. Eu que converso aqui todos os dias com uma pessoa diferente. Foi uma honra poder te conhecer. E através do podcast estou te conhecendo, porque, né, por ser algo muito feminino, talvez eu não te conheceria. Mas foi uma honra e Deus usou esse microfone, essas 2 cadeiras, essa mesa, as 3 câmeras, a luz, o estúdio, enfim, para eu poder te conhecer, essa mulher que é referência no que faz e que tem uma história de vida muito ilibada e conceituada aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Ellen, por ter aceitado o convite, primeiramente, e foi uma honra ter eternizado a sua história de vida aqui. Sucesso, muitos aluguéis, que um dia você pode, agora que eu já te entrevistei, você pode ir morar em Vitória. Mas aí depois você volta aqui. Muito obrigado, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigado você pela oportunidade. Eu acho que isso é muito válido, né? Conhecer histórias é coisa assim que a gente fala. É surreal porque você não sabe o que está por trás, né? Então, assim,
muito bacana. Prazer mesmo estar aqui sentado na junto. mesa com você. E só agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, que Ele sempre sabe o que é o melhor pra gente. E, assim, foi uma honra estar aqui com você. Tamo junto, Ellen, que eu agradeço. O Resenha Cast de hoje, mais do que especial, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Amanhã teremos uma advogada que no ano passado entrou com tudo no empreendedorismo em uma grande empresa aqui da nossa cidade. Quem é? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até uma próxima.